Quero primeiro partilhar com os irmãos da palavra de Deus que está no livro de Filipenses, capítulo 4 de Filipenses. Dos versículos 10 até o versículo 20. Eu vou ler naquela versão, eu acho que é NVI, né? É isto. Ela é melhor, essa versão que está aí no telão. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, e agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram, são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai seja a glória para todo sempre. Amém. Irmãos, essa é uma carta de Paulo dirigida à igreja de Filipos. E eu quero trazer algumas informações sobre essa cidade de Filipos. Foi uma cidade que foi fundada pelo rei Filipe II. E ele tinha um propósito para fundar aquela cidade. A cidade, ela ficava no meio de uma estrada que dava acesso tanto à Ásia Menor como à Europa. Roma, né, precisamente. Filipos estava localizado na província da Macedônia. Então, Filipos já era uma cidade da Europa. E o propósito do rei Filipe era fazer com que essa cidade se tornasse forte, se tornasse uma cidade que servisse tanto a Ásia Menor como a Europa. E realmente isso aconteceu. Porque devido a ela ser uma cidade estratégica, onde tinha rios, onde tinha realmente minérios, e essa cidade atraiu muitas pessoas de diversas cidades, comerciantes. E dentre essas pessoas, foi uma mulher chamada Lídia, que era vendedora de púrpura e que era natural de Tiatira. Ela vai com toda a sua família para esta cidade de Filipos. Então essa cidade ela cresceu muito, se tornou uma cidade comercial. Paulo vendo o crescimento da cidade, Paulo percebendo que essa cidade já estava ali localizada na Europa, e sabendo ele que o seu ministério na Ásia Menor já estava chegando ao final, de forma estratégica, Paulo vai fundar uma igreja nesta cidade de Filipos. Paulo pega Silas e vai
para Filipos, pregar o evangelho. E esse evangelho que ele vai pregar é aquele mesmo evangelho que Jesus pregou. O evangelho da graça, porque os substantivos do evangelho é evangelho do reino, evangelho da graça, evangelho de Cristo, evangelho de Deus. É este evangelho que ele vai pregar, o mesmo que Jesus partilhou de cidade em cidade. E não apenas Jesus, mas os seus discípulos. E não apenas os seus discípulos, também tantas outras pessoas, inclusive mulheres de Deus. Lá em Atos, quero partilhar com os irmãos também, compartilhar esse texto. Lucas capítulo 8. Olha só o que diz a palavra aqui, acerca desse trabalho de Jesus, falando do evangelho. Diz assim: e aconteceu depois disso, que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que serviam com suas fazendas. Vejam, este evangelho que Jesus partilhava de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, é o mesmo evangelho que Paulo, mais na frente, pregou em toda a região da Ásia, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Não somente Paulo, mas também outros homens de Deus e mulheres de Deus que estavam ali anunciando a palavra do Senhor. E é este evangelho que ele chega na cidade de Filipos e começa então a pregar. E aí estava lá aquela mulher chamada Lídia, e ela ouviu a palavra, e logo ela recebeu Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Imediatamente ela fala para Paulo e Silas: venham à minha casa, partilhem também de Cristo a minha família. Paulo atende o pedido de Lídia, vai à casa de Lídia, e toda a sua família ouve a palavra da graça e recebe Jesus como Senhor e Salvador. Logo Paulo batizou toda a família de Lídia. Paulo continua a pregar o evangelho em Filipos, e por causa disso ele é preso, é levado para o presídio, e lá no presídio Paulo começa também a pregar o evangelho da graça. Era um culto que ele estava celebrando dentro do presídio. Estavam todos atônitos, estavam todos cativos às palavras do apóstolo Paulo. De repente Paulo começa a louvar a Deus com Silas. E Deus, de forma proposital, porque Deus tem propósito para todas as coisas, ele manda um terremoto no meio daquele presídio, as correntes se quebram, as portas se abrem, e o carcereiro que tinha a responsabilidade daquele presídio entra em desespero. O carcereiro sabia que podia ser preso ou ser morto pela fuga dos presos. Diante do seu desespero, ele tira a sua espada e ele quer tirar a sua própria vida. Paulo e Silas dizem: não faça isto, porque estamos todos aqui. Nenhum preso fugiu daquela prisão, embora as portas estivessem abertas. Eles preferiram ouvir, continuar a ouvir da graça de Deus, a fugir daquele lugar. O carcereiro, vendo aquilo, ficou maravilhado. E ele chama Paulo e Silas para fora do presídio, e ele faz uma pergunta para Paulo e Silas: senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo? Em Atos 16, 31, Paulo responde:
crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Aquele homem creu em Cristo, recebeu a Cristo como Senhor, e chama Paulo e Silas para ir à sua casa, para pregar à sua família. Paulo prega o evangelho da graça, o evangelho do reino, o evangelho de Deus, e toda a família do carcereiro recebe Jesus como Senhor e Salvador. Agora estava formada a primeira igreja cristã da Europa. A família de Lídia, a família do carcereiro, algumas pessoas na cidade e na prisão que se converteram a Cristo, agora compõem a membresia daquela igreja. Sabe qual o propósito de Paulo nessa história da plantação da igreja? Eu disse que Paulo, ele já tinha andado por toda a região da Ásia pregando a Cristo como Senhor. E agora Paulo, ele tem o objetivo de pregar o evangelho na Europa. E sabe o que é que vai acontecer? Através dessa igreja, Paulo vai continuar pregando o evangelho. Porque é essa igreja, a igreja que nasceu no seu berço, a igreja que aprendeu a fazer missões, a igreja que aprendeu a amar o seu líder, a amar os missionários, a sustentar os missionários. Esta igreja, ela cresce de forma tremenda e ela continua a sustentar. Inclusive Paulo, quando Paulo escreve essa carta, irmãos, Paulo estava em Roma. No ano 62 depois de Cristo, Paulo estava em prisão domiciliar. Uma prisão que permitia ele naquela casa partilhar de Cristo com as pessoas. O evangelho chega à Europa assim, o evangelho é expandido em Roma, e o evangelho chega na Espanha, e eu brinco com os portugueses, que também respingou em Portugal, porque está ali lado a lado com a Espanha. Para terminar essa meditação com os irmãos, o capítulo 4, do versículos 10 a 20, o tema central aqui é gratidão. Paulo está escrevendo à igreja, agradecendo à igreja pelo sustento. Paulo vai fazer menção exatamente daquilo que a igreja estava fazendo por ele. Paulo está dizendo: quando eu estive em Tessalônica, vocês estavam me sustentando. Lembremos que Paulo, quando ele escreve essa carta aqui, ele tinha acabado de receber a visita de Epafrodito. Epafrodito era um cooperador de Paulo, era um ministro de culto da igreja. E ele tinha viajado para Roma para levar donativos para Paulo, sustento para Paulo. E aqui ele manda essa carta pelo mesmo Epafrodito, agradecendo a igreja por aquilo que a igreja tinha feito por ele. Ele disse: quando eu estive em Tessalônica, e certamente em outros lugares, ele disse que somente os filipenses tinham realmente estado com ele, sustentando o seu ministério. Eu sei, irmãos, que esta igreja aqui é uma igreja missionária, uma igreja que plantou diversas igrejas. E não foi só isso, os irmãos sustentaram missionários aqui toda a vida, e continuam a fazer isto, aqui, em outras partes no Brasil e no mundo. Por isso que a igreja cresceu tanto. A igreja realizou grandes coisas até os dias de hoje. Paulo está aqui grato à igreja. E eu estou aqui também grato a essa igreja.
Não foi só pela parte que me tocou, mas por aquilo que a igreja tem feito na vida de outros missionários, de irmãos de diversas igrejas, por onde os irmãos passaram, plantando e falando do reino de Deus. Paulo, ele está aqui dizendo à igreja, no versículo 14, ele diz assim: todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição. Na versão NVI, das minhas tribulações. Paulo também enfrentava dificuldades. E ele sabia do valor da igreja em estar com ele na hora da adversidade, na hora das dificuldades. E aqui ele vai dizer no versículo 12, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Mas uma coisa ele faz, ele exalta a Deus e ele diz à igreja: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe, irmãos, tem uma coisa que Paulo fala aqui, que ele vai suplicar a Deus, a bênção de Deus sobre a vida da igreja, por ser uma igreja missionária. Se os irmãos perceberem no versículo 19, ele diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Que Deus continue abençoando os amados irmãos. Que Deus continue amando a amada igreja que está aqui em Aracaju, no Brasil e no mundo. Deus abençoe no nome de Jesus.